O segundo caso especial é o caso do hiato. Hiato é aquele encontro vocálico que possui duas vogais. E duas vogais devem ser separadas, cada uma para uma sílaba. São dois sons fortes, ficam separados. Só existe uma vogal a cada sílaba. Pode haver semivogal junto com a vogal. Mas se são vogais de fato, são separados. Bem, quando o I e o U tônicos, ou seja, fortes, forem a sílaba mais forte da palavra, forem um hiato com uma vogal anterior, acompanhados ou não do S, haverá acento. Por exemplo, saída. Vejam que o I, ele forma um hiato com o A. E o I é a sílaba tônica, saída. Vejam que é a sílaba que se prolonga, que é mais forte. Sendo a sílaba tônica e ficando sozinho, ou seguido de S, como no caso de faísca, país e Luiz, nós temos o acento no I ou no U. Ok? Aí vem um pouquinho de complicação. Observem a diferença. Reparem bem nestas palavras. Eu tenho raiz, o I forma o hiato com A, mas o I não fica sozinho, nem com S, ele está seguido de Z. Então não tem acento. Mas raízes no plural, como o I fica sozinho, tem acento. O mesmo ocorre com juiz, que não tem acento, porque o I vem seguido de Z, mas juízes, o I fica sozinho, então recebe o acento gráfico. E olha que curioso, Luiz com Z e Luiz com S. Com Z, Luiz não receberá acento gráfico, mas com S sim. Então, o I e o U, constituindo hiato, sendo a sílaba tônica, ele só vai receber acento se ficar sozinho ou seguido do S. E ainda tem mais um detalhe. Isso do acento só vai ocorrer se não houver um NH logo em seguida. Vejam a palavra rainha. O I fica sozinho, perfeito, é a sílaba tônica. Mas a sílaba seguinte começa com NH, então ele não recebe acento. Outra exceção é quando o I e o U vierem depois de um ditongo, como na palavra feiura. Eu tenho um ditongo na primeira sílaba, o U fica sozinho, mas ele não receberá acento. Recebia anteriormente, antes do acordo ortográfico, feiura tinha acento. Hoje não tem mais. E por último, não se acentuam as vogais I e U dos hiatos se vierem precedidos de vogal idêntica. Olha, a palavra xiita, as duas vogais do hiato são a mesma, I. Então não recebe acento, assim como Paracuba. As vogais do hiato são U e U, então também não recebe acento. Não é o caso do hiato com I ou U, mas temos também um caso de hiato que antes do acordo ortográfico recebia acento. Era o hiato formado pela vogal O ou pela vogal E repetida. Perdeu o acento. Vejam, creem, leem, vou, enjoo, não se escreve mais com acento. A última regra é do acento diferencial, ou seja, aquele acento que surge apenas para fazer a diferença da pronúncia entre palavras homógrafas. Aliás, às vezes nem muda a pronúncia, muda apenas o sentido. São palavras homógrafas que têm a mesma grafia e às vezes têm a mesma pronúncia. Elas terminam sendo homônimas também. É o caso das palavras. A palavra para, que é verbo, do verbo parar, e para, preposição. O verbo para tinha acento, hoje não tem mais. Pela, do verbo pelar, perdão, é pela,
e pela preposição. O pela tinha acento, hoje não tem mais. Pelo substantivo, quando se refere a pelo de um animal, tinha acento. Para diferenciar do pelo preposição, e hoje não tem mais. Então vejam, este acento desapareceu porque pelo contexto dá para compreendermos o sentido da palavra. Não precisa do acento para marcar a diferença no sentido. Observem, ela para na hora de fazer comida. Ela para. Eu percebo que é uma ação, é do verbo parar. Eu não preciso de acento para marcar essa diferença, o contexto já diz. Ele pegou comida para ela. Para aqui não dá mais para eu confundir com o verbo, eu sei que é uma preposição. O pelo desse cachorro está crescendo muito rápido. Não dá para confundir pelo de animal com a preposição pelo. Eu não preciso do acento, eu não preciso ter assim, com acento, para perceber a diferença de sentido entre as palavras. Então, este acento desapareceu. O próprio contexto já me diz qual é o sentido. Vejam, não era nada, pelo que entendi. Não dá para confundir, este pelo é preposição. Então, o acento diferencial de muitas palavras desapareceu. Mas atenção, ele continua em algumas, como pôde, do verbo poder, no pretérito perfeito, eu digo, o ladrão pôde fugir. O ladrão, ele pôde fugir. É a terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito do indicativo. Já a forma pode é o presente do indicativo. Vejam que o pretérito tem acento, o presente não tem. Aí eu digo, o ladrão pode fugir. Vejam que até a pronúncia muda de acordo com a presença ou não do acento. Então, o ladrão pôde fugir com acento é pretérito. O ladrão pode fugir sem acento é presente. O verbo pôr com acento. Já a preposição pôr não tem acento. Muitas vezes nós podemos confundir o pôr preposição com o pôr verbo. Então é necessário o acento para marcar a diferença. Vejam, você deve pôr o livro aqui. Você deve colocar o livro aqui. Aqui é o verbo pôr. Não vá pôr aí. Não vá por aí. A gente termina pronunciando tudo junto, né? Não vá pôr aí. Quer dizer, aqui é uma preposição, faz a ligação entre as palavras. Mas, dependendo do contexto, eu poderia confundir com o verbo pôr. Não vá colocar isso aí. Então, poderia haver a confusão. Portanto, a confusão se esclarece quando eu coloco o acento. O acento é usado no pôr verbo e sem o acento é por preposição. Por fim, temos o caso dos verbos ter e vir, que recebem acento na forma plural. Na terceira pessoa do plural, eles recebem um acento circunflexo. Os seus derivados, como deter, conter, reter, advir, convir, intervir, também recebem acento, mas há uma pequena diferença. Vejam, ele tem, terceira pessoa do singular, eles têm, terceira pessoa do plural. Vejam que a terceira pessoa do plural recebe um acento circunflexo. A mesma coisa acontece com o verbo vir. Ela vem, elas vêm. Tem um acento circunflexo para marcar o plural. Agora observem que retém e intervém, que são formas verbais derivadas dos verbos ter e vir, também tem acento, mas é diferente. Tem um acento agudo no singular, ele retém, e no plural tem um acento circunflexo. Ele intervém, eles
intervém, com acento circunflexo no plural. Bom, essas são as regras de acentuação gráfica. Façam bom uso, estudem, apliquem e até a próxima aula.